31 de agosto de 1997, 0 horas e 23 minutos. Túnel da Alma, Paris. Um Mercedes-Benz S280 atravessa a noite parisiense a 190 km por hora, carregando a mulher mais fotografada do mundo. Diana Frances Spencer não sabe que está vivendo seus últimos minutos de vida. Não sabe que aquela perseguição de paparazzi, uma das milhares que enfrentou, será a última. Não sabe que em instantes sua história terminará da forma mais brutal possível. O som do impacto ecoou pelo túnel como o fim de uma era. Não morreu apenas uma princesa naquela madrugada. Morreu a última fada dos contos de fadas modernos. Morreu a ilusão de que beleza, bondade e amor poderiam vencer a crueldade do mundo real. Esta é a história de como uma menina tímida de 19 anos se tornou a princesa do povo, de como um conto de fadas se transformou em pesadelo, de como a mulher mais amada do planeta foi destruída pela própria instituição que deveria protegê-la. Diana não foi assassinada por paparazzi naquela noite. Foi assassinada lentamente ao longo de 16 anos pela máquina implacável da casa de Windsor. O acidente em Paris foi apenas o último ato de uma tragédia que começou muito antes. Quando seu coração parou de bater às 4 da manhã no Hospital Pitié-Salpêtrière, Diana Spencer finalmente encontrou a paz que a família real britânica jamais lhe permitiu em vida. 1º de julho de 1961, Park House, Sandringham, Norfolk. Nasce uma menina que a família Spencer nem sequer esperava. Diana Frances Spencer chegou ao mundo carregando uma decepção. Não era o menino que seu pai desesperadamente desejava. O conde Spencer precisava de um herdeiro homem. Diana era a 3ª filha consecutiva, mais uma falha feminina em uma linhagem que exigia sangue masculino para continuar. Sua mãe, Frances, sentia o peso dessa decepção a cada olhar de reprovação do marido. A infância de Diana foi marcada por uma solidão que poucos conseguem imaginar. Park House era enorme, fria, vazia de afeto. Uma mansão de 10 quartos, onde uma menina pequena se perdia entre corredores silenciosos e quartos vazios. Diana tinha apenas 6 anos quando seu mundo desmoronou. Frances Spencer fugiu do casamento, abandonando os filhos para viver com outro homem. O divórcio que se seguiu foi brutal, público, humilhante. Diana ouvia os adultos sussurrarem que sua mãe era imoral, egoísta, má, que havia abandonado os próprios filhos por luxúria. A menina não entendia completamente, mas internalizava a mensagem. As mães podem desaparecer. O amor pode acabar. Você pode ser deixada para trás. O conde Spencer ganhou a custódia total, vitória rara para um pai nos anos 60. Frances foi pintada como um monstro nos tribunais. Diana e seus irmãos foram usados como armas em uma guerra conjugal que destruiu qualquer chance de infância normal. Aos 9 anos, Diana foi enviada para Riddlesworth Hall, um internato para meninas da aristocracia. Longe do pai ausente emocionalmente, longe da mãe que a havia abandonado, Diana aprendeu a lição fundamental de sua vida. Ela estava sozinha. Na escola, Diana não brilhava academicamente. Reprovava em exames, lutava com a leitura, sentia-se burra comparada às outras meninas aristocratas. Mas havia algo nela que chamava a atenção. Uma doçura genuína, uma empatia natural pelos mais fracos. Diana colecionava animais de pelúcia como outras meninas colecionam bonecas. Cada bichinho tinha nome, história, personalidade. Ela conversava com eles durante horas, criando a família que nunca teve. Eu apenas queria ser amada, Diana diria décadas depois. Queria que alguém me abraçasse e dissesse que eu era suficiente do jeito que eu era. O avô de Diana morreu e seu pai herdou o título de Conde Spencer. De repente, Diana não era mais apenas uma menina esquecida, era Lady Diana Spencer, membro da alta aristocracia britânica. A família mudou-se para Althorp House, uma das maiores propriedades da Inglaterra. 90 quartos, 550 anos de história,
retratos de ancestrais olhando das paredes com olhos mortos. Diana se sentia ainda mais perdida naquela imensidão. Seu pai se casou novamente, com Rain, condessa de Dartmouth, uma mulher que Diana e seus irmãos odiavam visceralmente. Rain era tudo o que Diana temia. Fria, calculista, interessada apenas no título e no dinheiro Spencer. Acid Rain, Rain ácida, assim a chamavam. Diana assistia impotente enquanto sua madrasta vendia tesouros familiares, remodelava Althorpe ao seu gosto vulgar, afastava o pai ainda mais dos filhos. Diana desenvolveu bulimia aos 16 anos. Não sabia o nome do que tinha, apenas sabia que comer e vomitar era a única coisa sobre a qual tinha controle absoluto. Seu corpo se tornou campo de batalha onde lutava guerras que não sabia nomear. Ninguém notou. Ou, se notaram, não se importaram o suficiente para intervir. Diana era expert em esconder sua dor atrás de sorrisos tímidos e boas maneiras aristocráticas. Diana tinha 16 anos quando conheceu o príncipe Charles pela primeira vez, ou pelo menos quando ele notou ela pela primeira vez. Ela era apenas a irmãzinha desinteressante de Sarah Spencer, a garota que Charles estava namorando. Diana observava de longe aquele homem de 29 anos que parecia tão sofisticado, tão mundano, tão inatingível. Charles mal olhava para ela. Era apenas uma adolescente sem graça, sem educação refinada, sem nada que pudesse interessar ao herdeiro do trono britânico. Mas Diana já estava sendo moldada para seu destino. Virgem, aristocrata, jovem o suficiente para ser moldada, sem passado escandaloso, ela reunia todos os atributos que a família real exigia em uma futura princesa de Gales. A menina esquecida estava prestes a se tornar a mulher mais observada do planeta. E essa transformação a destruiria completamente. Diana Spencer trabalhava como professora assistente em um jardim de infância em Londres. Ganhava 5 libras por hora, dividia um apartamento minúsculo com amigas, lavava a própria roupa. Era feliz de uma forma simples que jamais conheceria novamente. Ela adorava as crianças, adorava a inocência delas, a forma como a amavam incondicionalmente, sem se importar se ela era aristocrata ou plebeia. Com elas, Diana podia ser apenas ela mesma. Mas o destino já havia marcado seu nome com ferro em brasa. O príncipe Charles havia terminado mais um relacionamento fracassado. A rainha Elizabeth estava impaciente. Seu filho tinha 32 anos e precisava de esposa. Precisava de herdeiros. O tempo estava acabando. Diana foi convocada como se fosse entrevista de emprego. E, de certa forma, era exatamente isso. Lady Diana Spencer, virgem comprovada, aristocrata impecável, jovem o suficiente para ser moldada aos padrões Windsor. Julho de 1980. Charles convidou Diana para um fim de semana em Balmoral, o castelo escocês da rainha. Diana estava aterrorizada. Usou as roupas erradas, disse as coisas erradas. Sentiu-se completamente deslocada entre a sofisticação real. Mas havia algo nela que intrigava Charles. Aquela timidez genuína, aqueles olhos enormes e tristes, aquela necessidade desesperada de aprovação. Diana não era como as outras mulheres sofisticadas que ele conhecia. Ela era maleável, vulnerável, controlável. "Você é como um cordeiro sendo levado para o abate", disse uma das irmãs de Diana quando soube do interesse de Charles. Palavras mais proféticas jamais foram pronunciadas. Fevereiro de 1981, Castelo de Windsor. Charles chamou Diana para uma conversa privada. Ela sabia o que estava por vir. Toda a Inglaterra sabia. A proposta de casamento mais aguardada do século. "Você se casaria comigo?" Charles perguntou sem romance, sem paixão, como quem oferece um contrato comercial. Diana deveria ter percebido o sinal. Deveria ter fugido, mas ela tinha 19 anos e estava desesperada por amor. "Sim, sim, sim!" Diana respondeu com entusiasmo genuíno. Charles olhou para ela com uma expressão que ela não soube interpretar na época. Era pena. Ele sabia o que estava fazendo com aquela garota
e fez assim mesmo. Quando Charles beijou Diana após o pedido, ela esperava sentir fogos de artifício, borboletas, magia. Sentiu apenas um beijo frio e técnico. Mas convenceu-se que o amor viria. Tinha que vir. A notícia explodiu mundialmente. Lady Diana Spencer, a virgem aristocrata de 19 anos, se casaria com o príncipe de Gales. Cinderela havia encontrado seu príncipe. O conto de fadas do século estava apenas começando. Diana foi instantaneamente catapultada para outro universo. Paparazzi a seguiam até o supermercado. Câmeras a perseguiam até a academia. Jornalistas acampavam na porta de seu apartamento. Ela não estava preparada. Ninguém poderia estar. Eles me devoram com os olhos. Diana disse a uma amiga, tremendo. Sinto que estou sendo comida viva. Era apenas o começo da perseguição que a mataria 16 anos depois. A bulimia de Diana explodiu. Comia compulsivamente e vomitava tudo, tentando recuperar algum controle sobre a sua vida que estava escapando entre os dedos. Sua cintura encolhia semana após semana. Ninguém do palácio perguntou se ela estava bem. Ninguém ofereceu ajuda psicológica. Diana estava sozinha, afogando-se em águas profundas, enquanto todos ao redor apenas admiravam como ela nadava graciosamente. Março de 1981, um mês após o noivado. Diana descobriu a verdade que destruiria seu casamento antes mesmo de começar. Encontrou uma pulseira que Charles havia encomendado. 2 letras entrelaçadas, F e G. Fred e Gladys, os apelidos íntimos que Charles e Camilla Parker Boyce usavam um para o outro. Diana confrontou Charles. Ele admitiu friamente. Camilla era sua confidente mais próxima. Sempre seria. Eles estão tendo um acaso? Diana perguntou, a voz quebrando. Charles não negou. Apenas disse que Diana estava sendo dramática, que a amizade entre ele e Camilla não era da conta dela, que ela deveria se acostumar. Diana deveria ter cancelado o casamento naquele momento. Deveria ter fugido de volta para seu apartamento minúsculo e sua vida simples. Mas como poderia? O mundo inteiro estava assistindo. 2 bilhões de pessoas esperavam pelo casamento do século. Eu me sentia como um cordeiro sendo preparado para o abate. Diana lembraria anos depois. Mas naquela altura, a máquina já estava em movimento. Não havia como pará-la. Junho de 1981, faltando apenas semanas para o casamento. Diana estava visivelmente doente. Havia perdido tanto peso que seus vestidos precisavam ser ajustados constantemente. Seus olhos estavam mortos de pavor. Você não precisa fazer isso. Sua irmã Sarah disse. Ainda tem tempo de cancelar. Mas Diana apenas balançou a cabeça. Como poderia decepcionar a rainha? Como poderia decepcionar o país? Como poderia desperdiçar sua única chance de ser amada? A noite antes do casamento, Diana chorou até não ter mais lágrimas. Não de alegria, de terror absoluto. Sabia no fundo de sua alma que estava caminhando para sua própria destruição. Mas na manhã seguinte, ela vestiria o vestido de noiva branco, sorriria para as câmeras e fingiria que era o dia mais feliz da sua vida. Diana Spencer estava prestes a se tornar princesa de Gales. E essa transformação a mataria lentamente, dia após dia, até aquela noite fatídica em Paris. 29 de julho de 1981. Catedral de São Paulo, Londres. 3.500 convidados. 750 milhões de espectadores ao redor do mundo. O casamento real mais assistido da história estava prestes a começar. Diana Spencer acordou naquela manhã com a sensação de estar sendo preparada para sua própria execução. Vomitou 3 vezes antes de conseguir se vestir. Suas damas de honra tiveram que ajudá-la a ficar de pé. Ela estava fraca demais para sustentar o próprio peso. O vestido de noiva era uma obra-prima absurda. 10.000 pérolas bordadas à mão, cauda de 7,6 metros, 40 metros de seda pura. Custou o equivalente a $150 mil. Diana mal conseguia respirar dentro dele. Quando ela olhou seu reflexo no espelho, não reconheceu a mulher que via. Aquela criatura ornamentada, embalada como presente, não era Diana Spencer. Era um produto, uma mercadoria.
uma ilusão criada para consumo das massas. A carruagem real atravessou Londres sob chuva de confetes e gritos de Diana, Diana, Diana. 1 milhão de pessoas nas ruas. Ela acenava mecanicamente, o sorriso colado no rosto, os olhos vazios de qualquer emoção real. Eu me sentia como se estivesse assistindo outra pessoa se casar, disse Diana depois. Estava flutuando acima do meu próprio corpo, observando aquela farsa acontecer. Na catedral, Charles esperava no altar com expressão impenetrável. Quando Diana começou a caminhar em sua direção, aquela caminhada interminável de 3 minutos, ele não demonstrou nenhuma emoção. Nenhuma alegria, nenhuma empolgação, nenhum amor. Diana tropeçou 2 vezes na própria cauda. Ninguém riu. Era muito trágico para ser engraçado. Ela parecia uma criança brincando de princesa em roupas grandes demais. Os votos foram trocados com vozes trêmulas. Diana inverteu os nomes de Charles. Chamou-o de Philip Charles em vez de Charles Philip. Foi interpretado como nervosismo fofo. Era, na verdade, dissociação total da realidade. Quando o arcebispo perguntou se alguém se opunha àquela união, houve 3 segundos de silêncio absoluto. Diana rezou silenciosamente para que alguém, qualquer um, gritasse "Eu me oponho!" e a salvasse daquele pesadelo. Ninguém se opôs. O conto de fadas continuou sua marcha inevitável para o desastre. "Eu te declaro marido e mulher." Aquelas palavras soaram como sentença de prisão perpétua. Diana estava presa. Legalmente, socialmente, publicamente presa a um homem que não a amava e a uma instituição que a destruiria. O beijo no balcão do Palácio de Buckingham foi o momento mais aguardado do século. Charles beijou Diana rapidamente, quase com desdém. Foi mais um cumprimento de dever do que demonstração de afeto. "Dê um beijo de verdade!" gritou a multidão. Charles revirou os olhos e beijou Diana de novo, igualmente frio, igualmente mecânico. 750 milhões de pessoas assistiram e interpretaram como romance. Diana sentiu como rejeição pública. A lua de mel começou imediatamente. 2 semanas no iate real Britânia, navegando pelo Mediterrâneo. Deveria ser romântico. Foi tortura psicológica refinada. Charles levou fotografias emoldadas de Camilla Parker Bowles. Sim, você leu corretamente. Na lua de mel com sua esposa, virgem de 20 anos, Charles trouxe fotos de sua amante. Quando Diana encontrou as fotos escondidas entre as roupas de Charles, algo dentro dela morreu permanentemente. "Por quê? Por que você se casou comigo se a ama?" Charles olhou para ela com frieza que Diana jamais esqueceria. "Porque ela não era adequada para ser princesa de Gales. Você era." Como se fosse explicação suficiente. Como se Diana fosse apenas peça de mobília com função específica. Diana passou a primeira noite de sua lua de mel vomitando no banheiro do iate. Bulimia não era apenas transtorno alimentar, era a única forma de expressar a dor que não tinha permissão para verbalizar. As semanas seguintes revelaram o padrão que definiria todo o casamento. Charles desaparecia para fazer telefonemas privados. Diana sabia que estava falando com Camilla. Ele nem tentava esconder. "Não seja paranoica", dizia Charles quando Diana o confrontava. "Você está imaginando coisas." Gaslighting refinado, executado com sotaque aristocrático impecável. Diana engravidou em setembro de 1981, 2 meses após o casamento. Deveria ser momento de alegria. Foi início de um novo nível de horror. A gravidez intensificou sua bulimia terrivelmente. Diana vomitava 10, 15 vezes por dia. Estava desnutrida, desidratada, desesperada. Ninguém do palácio ofereceu ajuda médica adequada. "Apenas supere isso", disseram a ela. "Rainhas não têm transtornos mentais?"
como se força de vontade curasse doença psiquiátrica grave. Charles ficou visivelmente irritado com a gravidez. Sua esposa estava ficando histérica, palavra favorita dele. Seu corpo estava mudando. Ela não era mais a boneca decorativa que ele havia escolhido. Janeiro de 1982. Diana, grávida de 4 meses, estava no topo da escadaria de St. Hendring. Charles ignorou Diana completamente durante o almoço, levantou-se e foi fazer mais um telefonema para Camila. Algo dentro de Diana quebrou. Ela se jogou escada abaixo. Não foi tentativa séria de suicídio, foi um grito desesperado por atenção, por ajuda, por qualquer reconhecimento de que estava sofrendo. Diana caiu, rolou, bateu a cabeça, sangue manchou o tapete real. A rainha Elizabeth olhou para Diana caída no chão, sangrando, e disse apenas: "Limpe esta bagunça." Não perguntou se ela estava bem, não chamou o médico imediatamente, apenas queria que aquela cena constrangedora desaparecesse. Charles verificou se o bebê estava bem. Quando confirmaram que sim, ele foi embora. Não abraçou Diana, não consolou, não perguntou por que ela havia feito aquilo, simplesmente foi embora. Diana ficou deitada naquele chão frio por 20 minutos antes que alguém finalmente a ajudasse. Naquele momento ela entendeu com clareza cristalina. Estava completamente sozinha. Casada com o futuro rei da Inglaterra, mas absolutamente e terrivelmente sozinha. O conto de fadas havia se transformado em pesadelo gótico, e Diana estava presa nele sem possibilidade de despertar. 21 de junho de 1982. Ala lindo do Hospital St. Mary, Londres. Diana deu à luz William Arthur Philip Louis, o futuro rei da Inglaterra, o herdeiro que garantiria a continuidade da dinastia Windsor. Charles ficou visivelmente decepcionado quando viu o bebê pela primeira vez. "Ele tem cabelo ruivo", murmurou com desgosto. "E olha esse nariz!" Como se estivesse avaliando o cavalo de corrida defeituoso, não seu próprio filho. Diana segurou William nos braços e sentiu pela primeira vez em anos algo parecido com amor puro. Aquele bebê não a julgava, não a traía, não a comparava com outras mulheres. Ele apenas precisava dela. "Vou protegê-lo de tudo isso." Diana sussurrou para William, enquanto Charles já saía do quarto para telefonar para Camila, obviamente. Sempre Camila. A maternidade não curou Diana, mas lhe deu propósito. William precisava de mãe forte, presente, amorosa. Tudo que Diana nunca teve. Ela seria para ele o que Frances Spencer nunca foi para ela. Mas a casa de Windsor tinha regras rígidas sobre maternidade real. Diana não podia amamentar por muito tempo. Não podia carregar o bebê ela mesma em público. Não podia demonstrar afeto excessivo. Rainhas não eram mães, eram símbolos. Diana quebrou todas essas regras sistematicamente. Amamentou William sempre que ele quis. Carregava-o nos braços em eventos públicos. Beijava-o, abraçava-o, deitava no chão para brincar com ele. Era escandalosamente maternal. "Ela está mimando o menino", a rainha Elizabeth reclamou. "Um futuro rei não pode ser criado com tanto afeto." Como se amor materno fosse fraqueza que precisasse ser extirpada. Setembro de 1984. Diana deu à luz Harry Charles Albert David. Desta vez, Charles nem tentou esconder sua decepção. É outro menino, e ainda por cima com cabelo ruivo." Aquelas foram as primeiras palavras que Charles disse sobre seu segundo filho. Não, "está saudável? Não, obrigado por me dar outro filho." Apenas decepção crua e cruel. Diana segurou Harry e chorou. Não de alegria, de alívio. Sua função reprodutiva estava completa. Charles tinha o herdeiro e o reserva.
Ela não precisaria mais suportar o toque dele nunca mais. O casamento, que já era farsa, tornou-se completamente morto após o nascimento de Harry. Charles e Diana mantinham quartos separados, agendas separadas, vidas separadas. Eram casados apenas no papel. Mas havia um problema: a popularidade absurda de Diana. Onde aparecia, Diana causava histeria coletiva. Multidões gritavam seu nome. Flashes de câmera a seguiam como enxame de vagalumes mortais. Ela havia se tornado a mulher mais fotografada, mais admirada, mais amada do planeta. Charles odiava isso visceralmente. Ele era o príncipe de Gales, futuro rei da Inglaterra. Como ousavam prestar mais atenção em sua esposa? Como ousavam amá-la mais do que a ele? Em eventos públicos conjuntos, a dinâmica era sempre a mesma. A multidão do lado de Diana explodia em êxtase. O lado de Charles aplaudia educadamente. Ele podia sentir a rejeição física do povo. "Desculpe", disse Diana, quando voltavam para o carro, genuinamente envergonhada pela própria popularidade. Charles nem olhava para ela. Seu silêncio gélido era punição por ser mais amada do que ele. A mídia britânica criou o apelido cruel, mas preciso: Os Gales. Plural porque eram dois seres completamente separados, unidos apenas por sobrenome e dever. Diana descobriu o sistema de telefonemas codificados entre Charles e Camilla. Eles conversavam todos os dias, múltiplas vezes. Linguagem de amor mal disfarçada em conversas supostamente sobre cavalos e assuntos de campo. Diana gravou uma das conversas. Ouvir Charles sussurrando intimidades para Camilla, o tipo de intimidade que jamais compartilhou com ela, foi como ser esfaqueado repetidamente. "Eu gostaria de viver dentro de suas calças", Charles disse para Camilla em uma das conversas. Diana vomitou ao ouvir. O príncipe que mal a tocava fantasiava sobre viver dentro das roupas da sua amante. Quando Diana confrontou Charles com as evidências, ele não negou. Não pediu desculpas. Apenas disse friamente: "Você sabia desde o começo. Por que está surpresa agora?" "Eu tinha 19 anos!" Diana gritou, perdendo completamente o controle. "Eu acreditei que você me amaria, que tentaria me amar." Charles olhou para ela com algo parecido com pena. Nunca disse que te amaria. Você assumiu isso sozinha." Foi nesse momento que Diana entendeu. Ela não era esposa. Era incubadora temporária. Sua função era dar herdeiros e desaparecer discretamente. Mas ela havia cometido o erro imperdoável de se tornar mais popular que a própria instituição. Diana começou a ter ataques de pânico severos. Coração acelerado, suor frio, sensação de morte iminente. Em eventos públicos, tinha que se trancar em banheiros para conseguir respirar. Sorria e acene. Ela sussurrava a si mesma como mantra. Só sorria e acene. Ninguém pode ver você sangrando por dentro. A bulimia estava completamente fora de controle. Diana vomitava até 15 vezes por dia. Seus dias estavam permanentemente inchados, seus dentes começando a apodrecer pelo ácido estomacal. Mas nas fotos ela era perfeita. Sempre perfeita. O vestido certo, o sorriso certo, a pose certa. Diana Spencer havia se tornado obra-prima de ilusão. A princesa do povo, que estava morrendo por dentro. Diana fez a primeira tentativa séria de suicídio. Cortou os pulsos com faca de frutas. Não profundamente o suficiente. Foi um grito por ajuda. Não desejo real de morte. Charles encontrou Diana sangrando no banheiro. Olhou para ela com um nojo absoluto. Você está fazendo isso por atenção? É patético. Ele não chamou o médico, não consolou. Apenas saiu para mais um jantar beneficente, deixando Diana sozinha com seus ferimentos mal enfaixados e sua dor invisível. Naquela noite, Diana finalmente aceitou a verdade. A casa de Windsor preferia vê-la morta do que embaraçosamente viva. Mas se iam destruí-la,
ela não ia silenciosa. A princesa tímida estava prestes a se tornar guerreira. E sua guerra contra a família real mais poderosa do mundo estava apenas começando. 10 anos de casamento. 10 anos de inferno mascarado como conto de fadas. Diana havia se tornado especialista em 2 coisas: sorrir em público e sangrar em privado. Mas algo estava mudando. Diana não era mais a garota assustada de 19 anos. Aos 30, ela havia aprendido as regras do jogo real e estava pronta para quebrá-las todas. A primeira arma de Diana foi sua humanidade. Enquanto a família real mantinha a distância aristocrática do povo, Diana abraçava leprosos, segurava bebês com AIDS, sentava no chão com crianças em hospitais. Diana apertou a mão de um paciente com AIDS sem usar luvas. Aquele gesto simples revolucionou a percepção global sobre a doença. Mostrou que AIDS não se transmitia por toque casual. Destruiu décadas de preconceito em um único momento. A família real ficou horrorizada. Ela está se expondo desnecessariamente, reclamaram. Mas Diana não estava se expondo, estava mostrando com paixão que a monarquia havia esquecido como demonstrar. Diana visitou hospitais para mutilados de guerra, caminhou por campos minados em Angola para chamar a atenção para a campanha de proibição de minas terrestres. Abraçou mendigos nas ruas de Londres. Cada gesto de humanidade de Diana era rebelde e político. Ela estava mostrando ao mundo que realeza podia ser relevante e compassiva, real. E com cada gesto, tornava a família real parecer mais distante, mais fria, mais irrelevante. Charles odiava a transformação de Diana em ícone humanitário. Ela está fazendo teatro, ele reclamava. Tudo é performático. Como se compaixão genuína fosse impossível para ela. Mas o povo via a verdade. Diana não estava performando, estava finalmente sendo ela mesma. A garota que sempre quis ser amada havia encontrado forma de amar de volta. O ano em que tudo explodiu. Andrew Morton publicou Diana, Her True Story, biografia devastadora que expunha todos os segredos sujos do casamento real. A bulimia, as tentativas de suicídio, o caso de Charles com Camilla, a frieza da família real. Tudo foi exposto com detalhes brutalmente íntimos. O Palácio de Buckingham negou tudo furiosamente. Mentiras maliciosas, declararam. A princesa nunca cooperou com este livro, mas todos sabiam a verdade. Diana havia autorizado tudo através de intermediários. Era declaração de guerra. Diana havia quebrado o código de silêncio mais sagrado da monarquia. Nunca, jamais, em hipótese alguma, revelar os segredos da família. A rainha Elizabeth convocou Diana para reunião privada. O que foi dito naquela sala nunca foi totalmente revelado, mas Diana saiu pálida, tremendo, mas resoluta. Eles me ameaçaram, disse Diana depois a uma amiga. Disseram que me tirariam meus filhos se eu continuasse falando, mas não vão me silenciar mais. Agosto de 1992. A bomba final. Transcrição completa da conversa entre Charles e Camilla foi vazada para a imprensa. A infame Camilla Gate ou Tampon Gate. O futuro rei da Inglaterra havia dito à sua amante que gostaria de viver dentro de suas calças ou talvez apenas ser seu tampão. Era tão grotesco, tão humilhante, tão absolutamente destruidora da dignidade real. Charles foi ridicularizado mundialmente. Caricaturas dele como tampão apareceram em todos os jornais. A monarquia britânica havia se tornado piada internacional. Diana não disse nada publicamente. Não precisava. Seu silêncio digno, enquanto Charles afundava em vergonha, falava mais alto que qualquer palavra. Dezembro de 1992. A rainha Elizabeth fez um pronunciamento histórico. Charles e Diana se separariam oficialmente. Não divórcio, ainda não, mas reconhecimento público de que o conto de fadas estava morto. 1992 não foi um ano muito bom, admitiu a rainha em seu discurso de Natal. Era o maior understatement real da história. A monarquia estava em chamas e Diana segurava o fósforo. A separação deveria ter libertado Diana. Em vez disso, intensificou a guerra.
Agora Charles e Diana competiam abertamente pela opinião pública, e Diana estava vencendo esmagadoramente. Diana começou a usar sua popularidade como arma política. Cada aparição pública era estrategicamente planejada para máximo impacto emocional e midiático. Ela sabia exatamente como as câmeras ramavam, sabia que ângulo funcionava melhor, sabia como inclinar a cabeça para parecer vulnerável, sabia como sorrir para parecer forte, apesar da dor. Ela manipula a mídia, Charles reclamava amargurado, mas não era manipulação, era sobrevivência. Diana havia aprendido que, no jogo real, quem controla a narrativa, controla o poder. A imprensa britânica estava completamente dividida. Metade adorava Diana como santa moderna, metade a pintava como histérica manipuladora que estava destruindo a monarquia. Diana não ligava mais. Ela havia perdido tudo. Seu casamento, sua privacidade, sua sanidade temporária. A única coisa que lhe restava era a verdade, e ela estava determinada a contá-la. Novembro de 1995. Diana fez o impensável. Concedeu uma entrevista secreta para o programa Panorama da BBC sem informar o palácio. 23 milhões de britânicos assistiram ao vivo. Bem, havia 3 pessoas neste casamento, então estava um pouco lotado. Diana disse com ironia devastadora quando perguntada sobre Camila. Aquela frase destruiu qualquer chance de Charles reconquistar simpatia pública. Diana admitiu publicamente sua bulimia, suas tentativas de automutilação, seu relacionamento extraconjugal com James Hewitt. Se Charles podia ter Camila, ela teria suas consolações. A entrevista foi master croque de guerra psicológica. Diana se apresentou como vítima simpática, mas forte, como mãe dedicada, como mulher traída, mas resiliente, como ser humano imperfeito, mas genuíno. Eu gostaria de ser rainha dos corações das pessoas, Diana disse olhando diretamente para a câmera. Não rainha de Inglaterra, isso Charles e sua família haviam tornado impossível, mas rainha dos corações. A família real ficou absolutamente furiosa. Diana havia cometido a traição final. Havia ido diretamente ao povo por cima das cabeças reais. Havia apelado para o Tribunal da Opinião Pública. E ganhou. A rainha Elizabeth decidiu. O casamento tinha que acabar. Diana e Charles receberiam ordens de se separarem imediatamente. A farsa havia durado tempo demais. Diana aceitou o divórcio com uma condição. Manteria o título de Diana, Princesa de Gales. Não seria mais Sua Alteza Real, mas manteria a conexão com a identidade que havia construído. A família real recusou. Queriam despojá-la completamente. Queriam apagar Diana da história real. Transformá-la em uma nota de rodapé, em ex-esposa esquecida. Mas haviam subestimado completamente o poder de Diana. Ela não precisava de títulos reais para ser realeza. O povo já havia coroada Rainha dos Corações. Agosto de 1996. O divórcio foi finalizado. Diana recebeu 17 milhões de libras. Perdeu o título de Alteza Real, mas manteve apartamento no Palácio de Kensington e acesso total aos filhos. Charles finalmente estava livre para viver oficialmente com Camila. Diana estava livre para viver sua própria vida. Deveria ser final feliz para ambos, mas Diana não estava pronta para desaparecer silenciosamente. Ela tinha um ano de vida pela frente, um ano em que se tornaria mais famosa, mais amada e mais perigosa para a monarquia do que nunca havia sido. A guerra havia terminado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Diana estava finalmente livre, divorciada, sem títulos reais para defender, sem casamento para fingir. Pela primeira vez em 16 anos, podia respirar. Ela se mudou completamente para o Palácio de Kensington. Seus apartamentos se tornaram um refúgio, longe dos olhares julgadores de Windsor, longe de Charles e Camila, longe de tudo o que a havia sufocado. Diana redesenhou completamente sua vida. Leiloou 79 de seus vestidos mais icônicos para a caridade, levantando 3,25 milhões de dólares. Era gesto simbólico. A velha Diana estava morta. Uma nova estava nascendo. Janeiro de 1997. Diana visitou Angola como parte da campanha internacional contra minas terrestres.
As imagens dela caminhando por campo minado ativo, usando o colete à prova de balas, chocaram o mundo. Ela não era mais apenas princesa glamurosa, era ativista política real, usando sua fama para causas que importavam. A família real detestou. Política era território deles, não dela. Mas Diana não ligava mais para o que pensavam. Pela primeira vez, estava fazendo exatamente o que queria, e o mundo a amava ainda mais por isso. Junho de 1997. Diana começou relacionamento com Dodi Al-Fayed, filho do bilionário egípcio Mohammed Al-Fayed. Era romance de verão no Mediterrâneo. Exatamente o que Diana precisava. Dodi era tudo que Charles nunca foi, atencioso, generoso com afeto, completamente focado nela. Ele a tratava como mulher, não como produto real. Diana floresceu sob aquela atenção genuína. A mídia britânica enlouqueceu. Princesa do povo namorando playboy muçulmano? Era escandaloso, era exótico, era absolutamente irresistível para os tabloides. Os paparazzi se tornaram ainda mais agressivos. Perseguiam Diana e Dodi por toda parte. Restaurantes, iates, praias, hotéis. Não havia momento de privacidade, nenhum segundo de paz. Eles vão me matar um dia, Diana disse a um amigo em julho. Os paparazzi vão causar acidente e me matar. Palavras que se revelariam terrivelmente proféticas 6 semanas depois. Agosto de 1997. Diana e Dodi estavam no iate do pai dele no Mediterrâneo. Ela parecia genuinamente feliz, algo que ninguém havia visto nela em anos. Sorriso real, risada real, alegria real. Havia rumores de noivado. Dodi teria comprado o anel? Diana estaria grávida? Nada disso era verdade. Mas a mídia não ligava para a verdade. Ligava para manchetes que vendiam jornais. A família real estava em pânico silencioso. Se Diana se casasse com um muçulmano, seus filhos, futuros reis da Inglaterra, teriam um meio-irmão muçulmano. Era impensável para eles. 30 de agosto de 1997. Diana e Dodi deixaram a Sardenha e voaram para Paris. Última parada antes de voltar para Londres. Apenas mais um fim de semana romântico. Eles jantaram no Ritz Paris, hotel de propriedade da família Al-Fayed. Paparazzi cercaram o hotel como matilha de lobos. Diana estava visivelmente irritada, cansada de ser caçada constantemente. À meia-noite, eles decidiram voltar para o apartamento de Dodi. O plano era simples: usar motorista diferente, carro diferente, rota alternativa. Enganar os paparazzi por apenas uma noite. Henry Paul, chefe de segurança do Ritz, seria o motorista. Ele conhecia Paris perfeitamente. Ele os levaria em segurança. Pelo menos era o que todos acreditavam. O que ninguém sabia: Henry Paul havia bebido. Estava sob efeito de álcool e medicamentos antidepressivos. Não deveria estar dirigindo absolutamente nada, menos um carro carregando a mulher mais famosa do mundo. Meia-noite e 23, 31 de agosto de 1997. O Mercedes-Benz S280 entrou no túnel da Alma a quase 200 km por hora, perseguido por motos de paparazzi. Diana estava no banco de trás, sem cinto de segurança. O resto é história. História trágica, brutal, desnecessária. A rosa que sangrou finalmente parou de sangrar. 0 horas e 25 minutos. Túnel da Alma. O impacto foi devastador. O Mercedes colidiu com o 13º pilar do túnel a 105 km por hora. O som do metal se retorcendo ecoou pela noite parisiense como grito final. Henry Paul morreu instantaneamente. Dodi Al-Fayed morreu instantaneamente. Trevor Rhys-Jones, guarda-costas no banco do passageiro, sobreviveu gravemente ferido. Diana estava viva, mas mal. Os paparazzi que a perseguiam chegaram segundos depois. Em vez de ajudar, começaram a fotografar. Flash após flash, iluminando o interior destroçado do carro. Diana agonizando enquanto eles fotografavam. Alguns tentaram abrir as portas, outros apenas fotografaram.
A mulher que eles haviam perseguido por 16 anos estava morrendo na frente deles, e eles continuavam tirando fotos. A ambulância levou 40 minutos para chegar ao hospital, trajeto de 6 quilômetros. Os paramédicos tentaram estabilizá-la no local. Diana entrou em parada cardíaca 2 vezes no caminho. No hospital Pitié-Salpêtrière, os cirurgiões lutaram desesperadamente. Massagem cardíaca direta, transfusões massivas, tudo que a medicina moderna podia oferecer. Mas o dano era irreparável. A aorta de Diana havia se rompido no impacto. Ela estava sangrando internamente mais rápido do que conseguiam repor. Estava afogando no próprio sangue. 0h04 do dia 31 de agosto de 1997. Os médicos pararam. Não havia mais nada a fazer. Diana Frances Spencer, princesa de Gales, tinha 36 anos. Seu coração cansado finalmente parou de bater. A notícia viajou pelo mundo como onda de choque. Primeiro, sussurros nervosos. Depois, confirmações horríveis. Diana estava morta. A princesa do povo havia morrido perseguida como animal. Em Londres, a família real estava em Balmoral para o verão. A rainha Elizabeth foi acordada às 4 com a notícia. Sua reação foi silêncio. Silêncio frio e calculista. Charles acordou William e Harry. Mamãe teve um acidente, ele começou, a voz quebrando. Os meninos tinham 15 e 12 anos, velhos demais para serem poupados, jovens demais para processar. A decisão da família real foi controversa. Não voltariam imediatamente para Londres, não fariam declaração pública, não baixariam as bandeiras a meio mastro. Business as usual. A rainha acreditava que demonstração pública de luto era inapropriada. Diana não era mais Alteza Real. Não merecia honras de Estado. Era apenas ex-esposa do príncipe. Mas o povo britânico discordava completamente. Milhares começaram a se reunir em frente ao Palácio de Kensington. Montanhas de flores, ursinhos de pelúcia, cartas chorosas. Londres se tornou um mar de luto. 1 milhão de pessoas nas ruas, chorando mulher que nunca conheceram pessoalmente. Diana havia tocado algo profundo na alma coletiva. A família real permaneceu em Balmoral, em silêncio, sem comentários, sem emoção visível. E a cada hora de silêncio, a raiva popular crescia. Mostre-nos que se importa, os tabloides gritavam. Fale conosco. A monarquia estava perdendo o povo em tempo real. Diana estava vencendo, até mesmo na morte. 5 dias depois, a rainha finalmente cedeu. Voltou para Londres, fez pronunciamento ao vivo na TV. Admitiu que Diana era pessoa excepcional. Palavras que deveria ter dito enquanto Diana estava viva. 6 de setembro de 1997. Funeral de Estado na Abadia de Westminster. 2 bilhões de pessoas assistindo ao redor do mundo. O caixão de Diana coberto pela bandeira real que ela não tinha mais direito de usar. William e Harry caminharam atrás do caixão da mãe. Crianças forçadas a exibir seu luto para bilhões de pessoas. Diana odiaria isso. Ela sempre tentou protegê-los dos holofotes. O irmão de Diana, Earl Spencer, fez discurso devastador. Prometeu proteger William e Harry do sofrimento que vocês hoje estão experimentando. Era uma acusação mal disfarçada à família real. Ela não precisava de título real para gerar sua própria marca de magia, Spencer disse, olhando diretamente para a família real. A mensagem era clara. Vocês a despojaram de tudo, mas não conseguiram matar seu espírito. Elton John cantou Candle in the Wind, com letra reescrita para Diana. Adeus, Rosa da Inglaterra. Não havia olho seco na abadia. Mesmo a rainha parecia emocionada, finalmente. O cortejo fúnebre percorreu Londres. 1 milhão de pessoas nas ruas, atirando flores sobre o carro, palmas espontâneas, algo inédito em funeral real britânico. Diana foi enterrada na propriedade da família Spencer em Knowthorpe, não em Panteão Real. Ela não era mais parte da família real. Mesmo na morte, mantiveram a separação. Sua tumba fica numa ilha no meio de um lago, inacessível, intocável, sozinha. Exatamente como Diana viveu grande parte da sua vida. A morte de Diana desencadeou a maior onda de teorias conspiratórias desde o assassinato de Kennedy. Como podia uma princesa tão amada morrer de forma tão banal? Tinha que haver algo mais. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi,
foi o primeiro a gritar assassinato. Ele acusou a família real britânica, o MI6, o establishment inteiro. Segundo ele, Diana foi assassinada porque estava grávida de muçulmano. As teorias multiplicaram-se como vírus. Diana foi morta porque sabia demais sobre tráfico de armas, porque estava prestes a se converter ao Islã, porque seria embaraço permanente para a monarquia. Algumas teorias eram ainda mais bizarras. O Mercedes foi sabotado. Henry Paul era agente duplo. Os paparazzi eram assassinos contratados. Até a ambulância foi acusada de demorar propositalmente. Investigação oficial de 6 milhões de libras concluiu: foi acidente. Henry Paul estava bêbado, dirigindo em velocidade insana, perseguido por paparazzi. Não houve conspiração, apenas tragédia estúpida e evitável. Mas muitos se recusam a aceitar. É mais fácil acreditar em assassinato elaborado do que em acidente banal. Diana merecia morte mais significativa que bater em pilar de concreto. A verdade é mais cruel que qualquer conspiração. Diana morreu porque não usava cinto de segurança. O guarda-costas que sobreviveu era o único usando cinto. Simples assim. Ela morreu porque Henry Paul estava bêbado, porque os paparazzi a perseguiram, porque fama tinha se tornado prisão mortal, porque sociedade que a adorava também a matou. Os paparazzi que fotografaram o acidente foram presos, mas liberados. Não causaram o acidente, apenas o documentaram. A linha entre registro e cumplicidade permanece borrada até hoje. 7 paparazzi eventualmente foram processados por invasão de privacidade e não prestar socorro, mas não por homicídio. A lei não conseguiu punir adequadamente quem lucrou com a tragédia. A morte de Diana mudou completamente as leis de privacidade na Europa. As leis anti-paparazzi foram fortalecidas, mas chegaram tarde demais para salvá-la. Charles nunca se casou com Camila publicamente enquanto a rainha-mãe vivesse. A matriarca morreria em 2002, ainda desaprovando completamente o relacionamento. Só então Charles pode oficializar. Charles finalmente se casou com Camila em cerimônia civil discreta. Nada de pompa real, nada de transmissão global, nada que lembrasse o casamento de conto de fadas com Diana. Camila nunca usou o título de princesa de Gales, permaneceu como duquesa de Cornwall. O título de Diana era intocável, pertencia a ela para sempre. Charles e Harry cresceram na sombra da mãe morta. William seguiu o protocolo real rigidamente. Harry se rebelou, eventualmente deixando a família real completamente em 2020. Harry sempre foi o filho que mais se pareceu com Diana. A mesma compaixão, a mesma vulnerabilidade, a mesma incapacidade de fingir que tudo está bem quando não está. Em 2021, Harry deu entrevista explosiva com Meghan Markle para Oprah Winfrey. Acusou a família real de racismo, frieza, falta de apoio para a saúde mental. Ecos assustadores da história de Diana. A história estava se repetindo, disse Harry sobre a perseguição midiática a Meghan. Eu não ia perder outra mulher da minha vida por causa dessa instituição. A verdade sobre Diana é complexa. Ela não era santa. Tinha falhas, manipulava a mídia, usava seus filhos como armas emocionais contra Charles. Era humana, imperfeita, às vezes egoísta. Mas também era vítima real de uma instituição brutal. Foi usada como incubadora e descartada. Foi traída publicamente. Foi negada ajuda psicológica quando estava claramente sofrendo. A família real falhou com Diana em todos os níveis. Escolheram-na por sua virgindade e obediência esperada, mas encontraram mulher que se recusou a desaparecer silenciosamente. Diana foi destruída lentamente pela máquina real. O acidente em Paris foi apenas golpe final em morte que havia começado anos antes. 28 anos depois de sua morte, Diana continua sendo a figura real mais fascinante do século XX. Sua história não morre, apenas se transforma, ganha novas camadas, novas interpretações. Netflix lançou The Crown, série dramatizando a história da família real britânica. A representação de Diana se tornou a parte mais assistida, mais comentada, mais amada da série inteira.
Uma nova geração descobriu Diana. Jovens que nem eram nascidos em 1997 agora choram assistindo sua história. O fascínio não diminui, apenas muda de forma. Diana se tornou símbolo eterno de múltiplas coisas contraditórias, vítima e guerreira, frágil e forte, manipuladora e autêntica. Ela contém multidões, como todos os humanos reais. Seu maior legado não foram as roupas icônicas ou os escândalos, foi a humanização da monarquia. Diana tocou leprosos, abraçou pessoas com AIDS, chorou publicamente. Ela mostrou que realeza podia ser humana. William e Harry continuam o trabalho dela. A fundação de caridade de William foca em saúde mental, algo que Diana desesperadamente precisou e não recebeu. Harry trabalha com veteranos de guerra e crianças com HIV. Ambos os filhos falam abertamente sobre terapia, trauma, luto, algo impensável na família real antes de Diana. Ela quebrou o silêncio sobre sofrimento mental e seus filhos continuam quebrando. A estátua de Diana foi inaugurada nos jardins do Palácio de Kensington. William e Harry, brevemente reconciliados, estavam presentes. A estátua mostra Diana cercada por 3 crianças, simbolizando seu amor por jovens. Diana teria 63 anos hoje. Seria a avó de 3 netos de William e 2 de Harry. Como seria ela como avó? Provavelmente calorosa, presente, completamente apaixonada pelas crianças. Ela teria amado Meghan Markle imediatamente, outra outsider lutando contra a máquina real. Teria entendido a dor dela, a perseguição midiática, o racismo mal disfarçado. Harry disse que deixar a família real foi honrar o legado da mãe, fazer o que ela não conseguiu fazer, escapar. Diana tentou fugir, mas morreu ainda presa. Harry conseguiu escapar enquanto ainda estava vivo. A família real mudou desde Diana? Superficialmente, sim. São mais acessíveis, mais modernos, mais conscientes da opinião pública. Mas as estruturas básicas de poder permanecem intocadas. Diana não destruiu a monarquia, mas a forçou a evoluir. Mostrou que instituição que não se adapta não sobrevive. A família real aprendeu essa lição com o sangue dela. O Túnel da Alma, em Paris, se tornou lugar de peregrinação. Flores frescas aparecem constantemente. Turistas tiram selfies ali, algo que teria horrorizado e fascinado Diana simultaneamente. Há uma chama memorial acima do túnel, Flame of Liberty, ironicamente presente dos Estados Unidos antes da morte de Diana. Tornou-se memorial não oficial dela. A ironia não passa despercebida. Diana morreu perseguida, viveu perseguida, casou perseguida por expectativas impossíveis, teve filhos sob escrutínio global. Cada momento de sua vida adulta foi observado, julgado, fotografado. A pergunta que assombra até hoje é: Diana teria sobrevivido se usasse cinto de segurança? Resposta médica: provavelmente sim. Mas Diana não usava porque tinha passado a vida inteira sendo controlada. Não usar cinto era pequeno ato de rebeldia. Ninguém vai me dizer o que fazer. Aquela rebeldia a matou. A ironia é cruel demais para contemplar confortavelmente. Diana nos ensinou que contos de princesas não existem, que príncipes podem ser cruéis, que palácios podem ser prisões, que coroas são feitas de espinhos, não de ouro. Ela nos mostrou que é possível ser quebrada e continuar lutando, ser imperfeita e ainda assim digna de amor, ser humana mesmo quando o mundo exige que você seja símbolo.
Diana foi muitas coisas: princesa, mãe, ativista, vítima, sobrevivente, guerreira. Mas, acima de tudo, foi profunda, teimosa e tragicamente humana. Ela queria ser rainha dos corações das pessoas, e 28 anos depois de sua morte, ainda é. Não porque foi perfeita, mas porque foi real, de forma que realeza raramente ousa ser. A rosa que sangrava finalmente parou de sangrar naquela madrugada em Paris. Mas as sementes que plantou continuam crescendo, em seus filhos, em suas causas, na memória coletiva de bilhões. Diana Spencer não precisava de coroa para ser rainha, não precisava de título para ser realeza, não precisava de permissão para ser amada. E talvez essa seja a sua vingança final contra a instituição que tentou destruí-la. Mesmo morta, mesmo despojada de títulos, mesmo caluniada e perseguida, Diana venceu. O povo escolheu sua rainha e escolheram uma mulher que a família real rejeitou. Descansa em paz, Diana, a princesa do povo, a rainha dos corações, a rosa que sangrou, mas nunca murchou. Seu jardim continua florescendo teimosamente. Desenvolve-se.